mostrando também em linguagem natural e coloquial como que o ordenamento jurídico normalmente responde àquele tipo de conflito. E muitas vezes a pessoa descobre que ela não tem razão. De repente, ela acha que ela tem direito de devolver um produto que ela não gostou em 30 dias, mas ela só tem direito de devolver em 7, e ela não sabe disso. Então, no momento que o sistema avisa, muitas vezes ela desiste da disputa. Mas se ela não desistir, ela pula para a segunda fase aqui, para o Dispute Resolution Tool, que é o CRT. Ela paga um valor para ir de uma fase para outra, o que já gera, obviamente, um desestímulo de litigância. E essa é uma diferença bacana para o nosso sistema, né? No Brasil, as custas são pagas todas no início. Isso gera um desestímulo para você fazer acordo, porque aumenta aquilo que os economistas comportamentais, os psicólogos chamam de endowment effect. Ou seja, você se sente cada vez mais dono do seu direito e exige cada vez mais grana para abrir mão dele, o que obviamente dificulta a aceitação de uma proposta de acordo. Mas, enfim, aqui não, aqui as custas vão sendo pagas ao longo do processo e sempre quando você passa ou quer passar de uma fase para outra. Então, aqui entram ferramentas de solução de autocomposição de disputas, né? Então, ferramentas de mediação, ferramentas de conciliação e até mesmo, se for necessária, a intervenção humana. Nesse momento é que ocorre a diminuição das assimetrias informacionais. Porque no Solution Explorer, a parte, né, a autora, já recebeu diversas informações e continua convencida de que tem direito. Nesse segundo momento, eu incluo o requerido e ele também começa a oferecer informações para o sistema e o sistema vai, como é que se diz? Ele vai dividindo essa informação, compartilhando essas informações entre as duas partes. Então, em algum momento, a assimetria informacional diminui muito e possivelmente as partes começam a alinhar expectativas em relação à possibilidade de procedência do pedido, o que aumenta, obviamente, a chance de acordo, porque se elas fizerem um acordo aqui, ambas economizarão os custos da fase de adjudicação, que aí é o processo mais como nós conhecemos mesmo, que vai ser julgado por um juiz e, obviamente, existem custas, né, a serem pagas daqui para cá. Então, esse desenho processual tende a aumentar muito as taxas de autocomposição. O nosso desenho processual hoje, inclusive da nossa justiça 100% digital, não. Por que não? Porque existem poucas chances de diminuição de assimetrias informacionais, porque a audiência de mediação e conciliação no processo civil é feita só com a apresentação da petição inicial e não da contestação, o que aumenta, ao invés de diminuir, as assimetrias informacionais, porque as custas são pagas todas no início das disputas e porque as hipóteses de concessão de gratuidade de justiça são pouco racionais ou os critérios são, e a jurisprudência em cima desses critérios é pouco rígida. Então, acho que essa é uma lição importante, né? Tem outros casos interessantes. Vejam esse caso nos Estados Unidos, né, no estado de Utah, uma ação de cobrança na justiça física tinha 48 etapas. O redesenho processual na justiça digital passou para 17 etapas. Nas ações de família, né, que é um tema super sensível, os acordos aumentaram em 22%, o número de audiências caiu em 27%. Singapura tem acordos online também para pequenas causas e para disputas envolvendo o direito de vizinhança, né? Mas lá a questão digital está muito avançada, a própria justiça criminal é toda digitalizada, desde o trabalho do policial na rua até o julgamento na corte, todos os dados são analisados o tempo todo. O Reino Unido também vem bastante avançado, tem investido 1 bilhão de libras na digitalização da justiça. E aqui nós temos algumas conclusões interessantes da Orna Rabinovich, que é uma das principais pesquisadoras do mundo, quando o tema é justiça digital,
e que tem um livro muito interessante, junto com o professor Ethan Cash, que eu recomendo bastante, que é o Digital Justice. A professora Oana Rabinovich, ela vai trabalhar um pouquinho, né, a questão dos riscos e benefícios da justiça digital, e aqui eu já vou caminhando para a parte final. Será que a justiça digital causa perda de empatia? Esse é um tema muito interessante. Eu escrevi eu escrevi 2 artigos sobre isso com 2 neurocientistas diferentes. Um está publicado no Jota, chama Sorria, Você Está Sendo Filmado, e outro publicado na UOL, né, no site da UOL, com um neurocientista bastante importante. Agora eu não estou me lembrando o nome do artigo, mas se vocês colocarem no Google Eric Navarro e Álvaro Dias, vocês vão encontrar. Qual que é a questão da empatia, gente? Aqui, algumas lições de neurociência que eu aprendi com esses caras, né? A empatia é fundamental, tá? Para a convivência humana e algo que nós temos que ter sempre, que é basicamente o foco no outro, né? Mas a empatia, ela não pode se degenerar em simpatia ou antipatia. E isso frequentemente acontece com os juízes. Quando você coloca a barreira digital no contato físico, você tem uma chance muito grande de diminuir essa degeneração. Claro que você também tem que tomar muito cuidado para não diminuir a empatia. Mas quando a empatia se degenera para o juiz, ela acaba com a sua imparcialidade, né? Então, há diversos estudos interessantes que mostram que os juízes têm uma tendência a julgar favoravelmente a quem parece com ele. E aí nós temos vários problemas envolvendo diversos níveis de preconceito, inclusive chamados preconceitos implícitos, né? E tem um caso bastante interessante no Tribunal de Infrações de Trânsito de Londres, em que percebeu-se que motoristas jovens recebiam penalidades maiores pelas mesmas infrações comparados a motoristas não tão jovens. E quando isso foi levado para o ambiente online, essas multas se equalizaram, né? Por quê? Porque manteve-se a empatia, mas evitou-se a sua degeneração, preservando a imparcialidade do juiz. E, claro, né, as questões envolvendo acesso à justiça e transparência, a depender de como se tratem os dados e a depender de como se desenvolvam os sistemas que vão sendo utilizados na justiça digital ou vão sendo acoplados à justiça digital, seja para fazer jurimetria ou seja para usar a inteligência artificial para automatizar algumas decisões mais simples, ou alguns processos mais simples, ou algumas burocracias mais simples dentro do sistema, né, como é o caso do Vitor lá no Supremo Tribunal Federal, que faz uma... Né, o Vitor não decide nada, né, vamos ser claros aqui, o Vitor faz uma triagem dos recursos que atacam temas já decididos em julgamentos repetitivos ou em súmulas vinculantes, facilitando, obviamente, o trabalho dos ministros, que nunca fizeram essa triagem. Quem fazia eram os seus funcionários. Então, questões como o custo de acesso diminui, você, obviamente, tem ponderações importantes para fazer com relação a acesso à justiça, mas, obviamente, a princípio, ele fica facilitado e não dificultado, né? Não confundam problemas de adaptação a um novo cenário com diminuição de acesso à justiça. Me parece muito mais simples ter acesso à internet do que ter acesso a uma vara federal, por exemplo, que muitas vezes está longe de onde moram as partes, né? Eu cansei de receber pessoas na minha vara que vieram de trator pela estrada, levando horas e horas e horas para chegar lá, e perderam um dia de trabalho que possivelmente vai custar um dia de alimentação. Então, com a estrutura adequada, certamente o acesso à justiça será aumentado e nós teremos também muito mais eficiência, né? A justiça brasileira, processual civil, principalmente no que se refere a processos que envolvam obrigação de pagar quantia em dinheiro, é uma farsa, né? É uma verdadeira farsa. Ela não existe. As pessoas não recebem os seus valores e talvez com a digitalização, que aí tem que envolver a digitalização de todos os órgãos de registro de bens
obviamente, trabalhando em colaboração dentro de um mesmo sistema, pode aumentar bastante e pode trazer um resultado muito melhor, né? Eu queria deixar aqui, obviamente, os meus contatos. Esse aqui é meu Instagram. Esse é o Instituto New Law, a instituição que eu, junto com alguns outros colegas, coordeno. É uma escola de pós-graduação voltada inteiramente para o direito digital, com várias linhas de aprendizado, com muita coisa bacana que a gente ensina, tentando formar o profissional do futuro, seja o advogado da esfera pública, seja o advogado da esfera privada, sejam os promotores e juízes, enfim, tem muita gente lá bacana. A gente fez um networking bem legal para discutir esses temas, que na verdade são temas que estão em desenvolvimento, né? Ninguém tem verdades absolutas para dizer aqui, senão olhar para números, especular alguma coisa, projetar cenários e torcer para que, de maneira democrática e com bastante diversidade, a gente encontre junto os melhores caminhos. É isso, pessoal. Espero ter ficado aí dentro do meu tempo, Luiz. Meu amigo, excelente, muito obrigado mesmo, parabéns pela palestra. E, de fato, esse olhar mais amplo sobre a justiça digital envolve necessariamente a gente romper paradigmas tradicionais, né? E isso reflete necessariamente nesse afastamento dessa ideia de que a gente, para implementar a justiça digital, a gente tem que transpor tudo aquilo que a gente já fazia no meio físico para o meio digital. E essa reorganização, essa readaptação, essa sistematização nova, à luz, inclusive das tecnologias disruptivas, faz com que a gente consiga promover, né, um acesso à justiça mais efetivo e termos, de fato, uma justiça que é eficiente e que também não alija as garantias processuais fundamentais, né? É esse redesenho, essa reorganização de etapas que faz com que a gente, de fato, tenha uma estrutura eficiente e adequada. E esse panorama geral, inclusive, da estruturação das cortes online no mundo, faz com que a gente pense também como o nosso Poder Judiciário vai se organizar, principalmente diante do vanguardismo que tem sido trazido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, implementando uma série de medidas, né, inclusive dentre elas a justiça 100% digital, o juízo 100% digital. Obrigado mesmo pela disponibilidade, sempre é um prazer te ouvir, aprendo muito, anoto aqui, faço as minhas considerações. Obrigado mesmo, uma honra enorme para todos nós. Eu que agradeço o convite. Agradeço muito. E já passo a palavra para o próximo palestrante, grande amigo também, processualista, doutor José Roberto Melo Porto, que é defensor público do Estado do Rio de Janeiro, mas atualmente assessora o ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal, é doutorando pelo UERJ, né, mestre pelo UERJ, enfim, e vai tratar um pouquinho sobre a temática dos precedentes judiciais, cortes supremas e as novas tecnologias. Meu amigo, prazer te ouvir, estamos aqui à disposição, a palavra está contigo. Bom dia para todo mundo. Em primeiro lugar, queria agradecer aqui o querido amigo Luiz Vale, né? Grande amigo mesmo, estamos sempre conversando, né, Vale? Alguns anos aí já. A gente nunca teve junto, né? A gente nunca teve, a gente é Pessoalmente, não, 100% é verdade, digital. A virtualmente. nossa amizade é 100% digital. Exatamente. Esperando a Surge gente. nesse novo cenário. É, mas, enfim, um grande expoente aí, direito processual também da questão das novas tecnologias, né? Grande produção, enfim, escreve com elegância. É alegria saber que a Procuradoria do Estado de Alagoas conta contigo. A Associação também Norte-Nordeste, parabéns aí pelo evento. Obrigado pela lembrança do meu nome, estou sempre à disposição para você e para aprender, que de fato, eu até vou confessar logo mais. Primeiro, deixa eu acabar de cumprimentar o pessoal, né? O Eric, alegria estar contigo também, Eric. Te admiro também, pô, há muito tempo. Desde que eu estudava para concurso, você sempre foi um expoente, ainda mais direito processual. Então, vi vídeo teu no YouTube contando trajetória, de prova oral, enfim. Senão eu tô Alegria. velho, né? Não, tá conservado, pô. Eu que tô velho. Eu tô quase chegando na tua idade e você não envelhece, pô. A Cristiane também, Rafael, enfim, pessoal que eu acompanho há muito tempo aí pelos inscritos também. Alegria estar com vocês aqui hoje. Enfim, e isso é engraçado, né? Lá no doutorado na UERJ, foi uma matéria que eu fiz que a Isabela estava, o Eric. E aí, né, nas exposições sobre inteligência artificial e tal, a gente se sente meio que naqueles filmes futuristas,
Confesso que eu, em geral, adoto até uma postura cética. Ah, não é possível. Como é que o algoritmo vai decidir, né? A gente tinha um pouco disso. E aí, quanto mais a gente vai conhecendo, a gente vai vendo primeiro o leque que engloba isso, né? A gente fica numa visão, às vezes, muito restrita de inteligência artificial, quando existe um grande leque de tecnologias no processo, uma verdadeira revolução natural, inevitável e desejável. Lógico que 2020 foi um ano paradigmático para isso. A gente teve que evoluir décadas tecnológicas em meses. Lá na Defensoria, eu lembro que eu já estava na Defensoria, né, aqui no Rio, o atendimento sempre foi presencial, distribuindo senha, assim, coisas meio que tradicionais, quase martirizantes. Tem que chegar às 5 da manhã para pegar senha, para ser atendido 2 da tarde. Uma completa loucura, insanidade. Com a vinda da pandemia, rapidamente, a gente começou com atendimento, por exemplo, por WhatsApp, que é uma coisa que nada mais é do que uma racionalização do serviço. Óbvia, né? Inevitável, mas que foi forçada. Então, esse é um benefício, né, dessa loucura toda, além da aproximação enfim, de gente do Brasil todo nesse tipo de evento. A gente já viu aí baldes e baldes de eventos e realmente a aproximação de várias pessoas e produção em alto nível. Então, a gente está, de fato, diante desse cenário. Essa resolução do juízo 100% digital do CNJ também foi um marco bastante concreto nesse sentido. E, de novo, desejável, né? Ainda estamos no campo ali do voluntarismo, uma discricionariedade das partes, que é sempre natural, sobretudo se tratando dessas modificações, ainda mais no Brasil, né? Para a gente já não taxar de inconstitucional antes de mais nada. Então, que bom que é assim, mas eu tenho certeza que isso vai ser um sucesso. E dentro de pouco tempo, a gente vai ver como não fazia sentido a esses deslocamentos típicos de que o Eric falou no interior. Então, a gente vê, né, assim, algo, o pessoal pega, eu lembro que o primeiro júri que eu ganhei me deram um porco de brinde, assim, né? Então, a gente vê o pessoal na zona rural, realmente é um sacrifício tremendo para poder estar comparecendo numa audiência. Muita coisa que não faz sentido. Para a advocacia também, se deslocar para outro estado, enfim, esses custos. A gente está bastante convicto já de que isso é um tempo que passou. Então, esse mote tecnológico é um mote permanente. E na administração do ministro Fux no Supremo, lógico que é um traço que seria inevitável. Eu vou tentar concretizar aqui alguns aspectos, né, dessa administração, dessas novas ideias, e mais ou menos em que pé estão, porque eu também já tinha ouvido falar, por exemplo, muito do Vitor, né? Eu ouvi muito, muito do Vitor no Supremo, e quando eu cheguei lá, eu consegui conhecer um pouco mais os contornos concretos do Vitor e tal. Então, a minha ideia aqui é fazer uma exposição bastante prática para ver o estado da arte em que a gente se encontra, né? O tema, né, da administração do ministro Fux foi escolhida vocação constitucional e governança com eficiência do Supremo Tribunal Federal. São esses dois pilares. E os dois pilares estão absolutamente relacionados com essa questão tecnológica. A gente consegue tirar deles vários pontos interessantes. Primeira premissa, lógico, é o próprio papel do Supremo Tribunal Federal. Apesar da generosidade do artigo 102 da Constituição, assim como do artigo 105, que traz as competências do STJ, a gente já está bastante convicto também, né, na ciência processual, constitucional, de que a extensão da competência do STF e do STJ é algo muito próprio, uma jabuticaba nossa, né? Justificável por causa da migração de tudo que significou a Constituição de 88, mas que torna o serviço algo quase fictício. A quantidade de volume que os tribunais têm que julgar, por maiores que sejam os quadros, os assessores, é um volume que torna, de novo, a apreciação de cada caso com um aspecto artesanal algo fictício, remoto, impossível, né? Então, essa primeira premissa do papel constitucional enquanto Corte Suprema, do STF, a exemplo do STJ, é algo que a gente vai ter que revisitar. A gente já teve várias modificações no Supremo, a repercussão geral, as fixações das teses jurídicas. O STJ a gente ainda não tem, né, a repercussão geral, mas a questão da relevância do direito certamente também é algo que eu acredito que a gente vai ver ser aprovado essa emenda constitucional em algum momento, com algum contorno para poder filtrar um pouco mais a atividade do STJ, mas o volume ainda será tremendo. Então, para conseguir realizar essa vocação constitucional,
o STF vem também ele buscando mais eficiência, buscando meios concretos para poder realizar essa administração judiciária desses processos, né? Então, a gente vê alguns elementos que a gente já estuda, que já estão positivados no próprio código, como a repercussão geral, os recursos repetitivos, que é sempre algo que me chama a atenção e me parece um ponto ali, ainda, não sei, parece que faltou um acabamento fino no código, na comparação da repercussão geral com os repetitivos, que a gente tem a repercussão geral no 1035 como requisito de admissibilidade, os recursos repetitivos no 1036 em seguida, mas o STF ele não adota a sistemática dos repetitivos com esse nome, né? Ele continua chamando de repercussão geral, para quando ele vai fixar a tese. Isso, para mim, também não chega a ser um problema, porque eu vejo uma tendência, e aqui uma tendência de Corte Suprema do STF, de aproveitar ocasiões não óbvias para fixar teses jurídicas. Como assim? Se a gente fosse seguir o estrita visão positiva ali do código, a gente teria que seguir o procedimento dos recursos repetitivos para fixar uma tese jurídica no STF, né? Talvez na repercussão geral também ali tenha essa porta. Mas outro dia, aquele caso do André do Rep, por exemplo, que era uma suspensão de liminar, que foi levada para o colegiado apreciar, o que também não é óbvio, digo, não está previsto na lei, embora seja, de novo, desejável. Teve uma fixação de tese jurídica lá. Então, naquela ocasião, os ministros fixaram uma tese jurídica criminal numa sede nada óbvia, que é uma suspensão de liminar levada para o colegiado. Então, esse perfil do STF de fixar mais teses jurídicas, né, que são obrigatórias nos moldes do 927, enfim, e de diversos dispositivos do Código lá que vão garantir essa eficácia prospectiva, isso também me parece algo que deva vir para ficar. O STF deve, quando decidir uma matéria, e aí pouco me importa o meio para isso, né? Sobretudo em se tratando do plenário, porque o que o plenário decide, embora a gente tenha alguma divergência, né, da natureza jurídica disso, pelo 927, inciso 5º, tem que ser observado. Então, por que não, quando o plenário decide uma questão, seja um caso subjetivo, objetivo, pouco importa, ele não fixe mais teses jurídicas e, com isso, permita essa administração também pelos tribunais locais? Acho que esse é um caminho que tem que ser seguido pelo STF. Eu estou sentindo isso, ainda que de uma maneira um pouco tímida. Mas como isso se relaciona com as tecnologias, né? Então, a gente tem passado essa vocação constitucional para a governança com eficiência. A tecnologia vai permitir isso, né? De novo, a gente tem aí a quantidade avassaladora dos recursos, avassaladora, que tinha que ser apreciada até pouco tempo atrás, toda pelos ministros relatores. Então, os recursos, havia ali um juízo de admissibilidade muito precário e era remetido para cada gabinete. Hoje, a presidência do STF, ela consegue absorver a admissibilidade dos recursos extraordinários, todos, e agora dos agravos em recurso extraordinário, praticamente todos também. Próximo passo é que as reclamações também tenham a admissibilidade realizada pela presidência. Significa dizer que muitos desses recursos que não deveriam ser admitidos, não chegam mais aos gabinetes. Então já tem um filtro maior, mais robusto na própria presidência, né? Isso também é um movimento que vem se concretizando na administração do ministro Toffoli e agora na administração do ministro Fux. Isso internamente alivia bastante os gabinetes, né? E também, além desse filtro, né, a gente tem algo que é bastante interessante também, que a pandemia acelerou muitíssimo, são as modalidades de resolução, de próprio formas de decidir do Supremo Tribunal Federal, de deliberação. A gente, até pouco tempo, tinha as deliberações apenas presenciais. Então, era como sempre foi. Era marcada uma sessão, colocava o julgamento em pauta e se julgava lá presencialmente. Julgava uma lista, mas julgava presencialmente. Os julgamentos eram todos presenciais. Antes da pandemia, nós já tínhamos o plenário virtual, inclusive as turmas virtuais também. Quem advoga certamente já teve um caso que tramitou nessa forma, né? Basicamente, a gente tem a possibilidade, e aí vai a discricionariedade do relator, de afetar para o plenário virtual, coloca-se no plenário virtual, tem um prazo ali de 3 dias, mais ou menos, para os ministros deliberar. O relator junta seu voto, pode se concordar, discordar dele, pedir um destaque, e aí vai ter que ser pautado para o plenário físico presencial, né? Com a pandemia, todas as
as classes de ação, né, todos os processos que chegam ao Supremo Tribunal Federal, por determinação, né, e modificação do regimento interno, a partir do desejo do ministro Toffoli, todos podem ser julgados pelo plenário virtual. Então, hoje, a absoluta maioria dos casos no Supremo são julgados pelo plenário virtual, seja no plenário em si, seja nos órgãos fracionários, nas turmas. Isso é uma realidade já hoje. Inclusive, a gente vê sessões de turma, sobretudo da segunda turma, em que há ali, sei lá, 2 processos para julgamento, 3, às vezes são cancelados, se retira de pauta. A sessão presencial sequer existe. Então, isso também é uma tendência sem volta do Supremo, né? Me parece hoje que só os casos mais sensíveis, que atraem a opinião pública de maneira muito destacada, que justificam uma transmissão pela TV Justiça, né, um acompanhamento amplo da sociedade civil, é que vão acabar ficando para o plenário físico, presencial como a gente conhece. O resto é tudo julgado publicamente, né, mas sem transmissão publicamente, a gente consegue acompanhar. Os ministros têm que assistir às sustentações orais que são juntadas pelos advogados, né? Há possibilidade hoje de suscitar questões de ordem nesse plenário virtual. Enfim, contraditório, ampla defesa, ele é bem respeitado nesse plenário virtual, no julgamento virtual, mas tudo pode ser julgado virtualmente, né? Isso é uma tendência também sem volta. De novo, para permitir que se desague um pouco essa quantidade de processo que estava acumulada, né? E o Supremo Tribunal Federal também tem, atualmente, a preocupação de trabalhar com os precedentes aliados à tecnologia em 2 frentes. A primeira é computando, né, mensurando dados. Não havia dados muito bem organizados sobre a quantidade de julgados, a quantidade de casos em que se aplica determinada tese, outra tese. Isso hoje é uma preocupação. Existe hoje uma secretaria de gestão de precedentes voltada especificamente para esse desenvolvimento. E, além disso, como a gente já falou, pelo próprio fortalecimento dos precedentes, com maior número de fixação de teses. O mote hoje é: vamos fixar teses jurídicas, temas de repercussão geral, para poder ser aplicadas pelos tribunais locais, pelo próprio STF, pelo próprio filtro no juízo de admissibilidade. Agora, existem algumas iniciativas concretas, digitais, do Supremo Tribunal Federal que são interessantes também, e que às vezes a gente não conhece. Uma primeira, que é muito importante nessa interlocução com os tribunais locais, é o MJE, Módulo de Jurisdição Extraordinária. O nome não diz muita coisa. O MJE, ele é um módulo, né, eletrônico que ele é acoplado ao PJE, mas não depende que o tribunal local adote o PJE, porque, como o Eric falou, hoje a gente tem mais de 90 tribunais no Brasil, cada um adota o sistema de processo eletrônico que deseja, né? Não há nenhuma obrigatoriedade, também não vejo margem assim para uma obrigatoriedade, é uma questão complexa, envolve licitação, enfim, administração do próprio tribunal. Então tem esse tipo de loucura, como o próprio TJ aqui do Rio, tem o Projude, tem processo eletrônico, agora estava se ventilando o PJE, quer dizer, não há menor uniformidade. E cada um desses sistemas tem vantagens e desvantagens, né? Os advogados percebem, não existe nenhum perfeito, queriam era ele de criar um que envolva só as vantagens de cada um deles. O problema disso para o STF e para o STJ é que no momento em que é interposto um recurso extraordinário, um recurso especial no tribunal local, para aquela admissibilidade da presidência, da vice-presidência, e depois isso é remetido para o STF ou para o STJ, cada tribunal manda de um jeito. E por questões práticas, isso é terrível, terrível, porque tem tribunais que têm sistemas que vão dividir as peças, nomear as peças, destacar peças relevantes, mandar redondo, e vai ter tribunal que manda um grande PDFzão lá. Então, para a gente começar a cogitar qualquer tipo de inteligência artificial, de admissibilidade, ventilando ali, encontrando temas no STF ou no STJ, para possibilitar que o Vitor atue, a gente precisa ter, no mínimo, dados estruturados e padronizados. Isso não chega pelos tribunais locais. Então, o MJE é um módulo
que se associa lá ao PJE, de novo, sem necessidade de que o tribunal local adote o PJE como meio ordinário, né, como regra de sistema de processo eletrônico, que faz essa padronização. Então, isso envolve o desejo do STF, do STJ e dos tribunais locais. Os tribunais locais têm que adotar também esse MJE. Então, há esforços conjuntos, participação dos tribunais locais, né? E, claro, isso ainda tá em curso. Cara, não. Olha lá, é mole. Isso aqui é a realidade, né, Vai? Pô, isso aqui é o novo normal. Novo normal. Então, essa é Acontece uma... muito comigo também. Acontece contigo. Você está nesse escritório bonitão, mas daqui a pouco alguém invade aí também, né? Então, esse MJE é uma iniciativa muito importante, porque hoje só se lê 40% dos dados que chegam. O Supremo só consegue analisar 40% dos dados dos processos que chegam em recurso extraordinário, em recurso especial. Então, para estruturar esses dados, para evitar a subida de recursos inadmissíveis, para possibilitar encontro de teses de repercussão geral, a gente precisa ter uma padronização dessa secretaria. Leva essa fera aí, velho. Ele é o Homem-Aranha aqui, entendeu, velho? É um problema complexo. Então, o MJE tem essa possibilidade de uniformização e é um interesse do STF e do STJ. Problemas que a gente não conhece. Eu, sinceramente, nunca tinha pensado nesses problemas práticos. Além disso, a gente tem a plataforma digital do Poder Judiciário, né, que funciona como uma nuvem, onde vão sendo inseridos também dados, enfim, a ideia, a primeira finalidade lá que o Eric falou, o primeiro passo, que é a gente poder digitalizar os processos. Aqui no Rio, os processos criminais, agora que estão começando os novos processos a serem já eletrônicos, né, desde o berço. Os outros tinham que ser digitalizados, enfim. Então, a gente ainda está nesse primeiro passo de engatinhar e ter arquivos eletrônicos. A ideia é que isso também conste numa nuvem geral. E, por fim, o Vitor, né? O Vitor é o mais aclamado, que é o sistema de inteligência artificial do STF, diferentemente do Atos lá do STJ, né? O Atos ele tem como finalidade precípua, e ele já funciona e bem, agrupar recursos. Então, a ideia do Atos é tentar ajudar a perceber que existem temas ali ou questões que se repetem em recursos especiais. O Atos já é um sucesso no STJ. Tanto que a equipe que está no STF hoje, na Secretaria de Gestão de Precedentes, veio do STJ, né? O Marcelo Marchiori, enfim, com essa experiência. Acontece que no STF, o principal problema para o STF não é agrupar processos. Não é tanto as classes processuais, digo, identificar grupos, né? As classes processuais são em menor número, né? A repercussão geral, assim, para a gente perceber que um tema de repercussão geral o leque não é tão grande quanto seria para uma tese de recurso repetitivo no STJ. Então, no STF, a ideia do Vitor não é agrupar processos, sugerir afetações. A ideia do Vitor seria ajudar no juízo de admissibilidade, como eu falei, dos recursos extraordinários. É realizado hoje todo pela presidência, na etapa que busca ver se tem naquele recurso extraordinário que subiu alguma tese de repercussão geral que seja aplicável. Essa é a ideia do Vitor. É para isso que ele nasceu. Acontece que, conversando com o pessoal que trabalha com o Vitor, né, eu percebi que o Vitor, ele era meio que um filho adolescente, assim, ele errava mais do que acertava, em alguma medida, né? Então, imagina, a gente automatiza essa admissibilidade e ele erra. Ele vê temas de repercussão geral onde não tem e não vê os que tem. Quer dizer, então não valia a pena a acurácia do Vitor, né? Era de 40% até pouco tempo. Agora já subiu. Mas é difícil isso, porque quando a gente tem, por exemplo, duas teses naquele recurso extraordinário, ele ainda não enxerga isso com toda clareza. Então, é um processo que tem que ser artesanal, tem que envolver ali um conhecimento jurídico e tem que envolver a UNB, que é o grande braço tecnológico dele. Então, nessa finalidade de identificar temas de repercussão geral nos recursos que sobem, o Vitor ainda não está, vou dizer nem 100%, sei lá, não está nem 70%, sabe? Ele não está atendendo essa finalidade ainda. Não é algo sequer que eu acho que a gente vai ver desse ano, sabe? Funcionar assim, colaborar decisivamente com o potencial que ele tem.
Só que o Vitor ele tem servido para várias outras questões. Por exemplo, o primeiro passo dele é transformar imagens em texto, né? Essa osserização, que é também fundamental para poder trabalhar em cima desses dados, né? O Vitor ele tem feito isso. Então, o NB tem buscado aprimorar a osserização no Vitor. É óbvio que isso não é uma inteligência artificial, mas do ponto de vista tecnológico é fundamental. 2, ele faz separação de peças. Isso também é muito importante, porque levava basicamente meia hora para um servidor do STF que trabalha no setor de admissibilidade, né, no núcleo de admissibilidade de recursos, identificar qual é o recurso, qual é o acórdão guerreado, enfim. De novo, se o tribunal local não tem um sistema que mande isso delineado, especificado, que é a grande realidade hoje, né, de 60% dos recursos chegam no STF, precisa de um servidor para ir destacando, ó, tal página é o recurso, tal página é o acordo. Pensar na inteligência artificial para buscar o tema, se a gente não sabe sequer qual é o arquivo do recurso, é demais. Então, o Vitor tem isso, aí sim, servido muito bem para isso, para essa separação de peças. Aí, de novo, a terceira finalidade dele seria, sim, identificar temas de repercussão geral aplicáveis a esses recursos extraordinários que chegam. Nesse ponto, o Vitor ainda não atingiu a eficácia ou a acurácia que se deseja, mas está sendo trabalhado para isso. Né? Está sendo trabalhado para isso, envolve muita gente muito capaz. Então, a ideia é que se reduza pelo menos 1/8 dos processos que chegam no STF só com esse funcionamento do Vitor de identificar as teses de repercussão geral. E aí os processos vão ser remetidos de novo para os tribunais locais para que haja uma reapreciação da admissibilidade, onde se estima aí que caia pelo menos 20 mil processos, daqueles 80 mil, e mais 20 mil só com aplicação ou adequação do acórdão ao tema de repercussão geral lá no molde do 1041. Então, eu vejo várias frentes, né, do Supremo trabalhando, são frentes um pouco silenciosas, mas a gente percebe que, de novo, como a gente começou a falar, é um caminho sem volta da tecnologia, que bom. A gente foi forçado a evoluir, que bom. Os próximos anos vão ser decisivos, vão ser frutíferos, aí tomara, né? Então, esse tipo de evento colabora muito. A minha ideia era trazer esse panorama geral do que está sendo feito. Claro, cada um desses instrumentos também justificaria as posições próprias, né? Do cenário da arte, enfim, envolvendo gente de muitas áreas. Mas acho que a gente tem que ter otimismo e para quem trabalha dentro da STF, a gente percebe, na STJ do mesmo modo, como vem sendo desenvolvida essa eficiência mesmo administrativa, dessa administração judiciária. Cada vez os gabinetes vão ter que apreciar mais apenas o mérito do processo. A admissibilidade já é feita pela presidência e depois também, mesmo o mérito, quanto aos temas de repercussão geral, também vão acabar sendo filtrados pela presidência. É um caminho um pouco longo, o caminho é longo, o asfalto é quente, mas a gente está caminhando, né? Então, obrigado a todos. Obrigado, meu amigo. Excelentes considerações, sempre muito assertivo e também trazendo a expertise de dentro do Supremo Tribunal Federal, o desenho estrutural do Vitor, as dificuldades, enfim, operacionais. E eu recordo aqui que quando a gente está debatendo o tema, principalmente relacionado aos precedentes judiciais e às novas tecnologias, tem um ponto que é muito positivo, que é o fato de, a partir da análise adequada de dados que é proporcionada por esse ferramental tecnológico, a gente tem a possibilidade de dar efetividade real, por exemplo, ao artigo 926 do Código de Processo Civil, né? Principalmente porque o tribunal passa a saber como ele efetivamente decide, o que não, em outro cenário, né, seria muito difícil. Muitas vezes você tem essa oscilação decisória porque o próprio órgão julgador não conhece efetivamente os caminhos, né, que geralmente trilha para solver aquela questão. E até escrevi um artigo recentemente, está no livro, a gente até divulgou ontem, sobre eu analiso uma possível teoria tecnológica dos precedentes judiciais. E nesse artigo eu me preocupo com um ponto, e relacionado a um dos aspectos que você tratou, Zé, que é relacionado exatamente à aplicação do Vitor, do Atos, do Sócrates, quanto à admissibilidade
dos recursos excepcionais no âmbito do STF, do STJ, né? Principalmente no que diz respeito a essa transparência maior que se deve ter, e eu sei os caminhos também que foram trabalhados na resolução 332 do CNJ, mas essa transparência quanto aos critérios utilizados, porque a gente sabe que o uso, né, de algumas tecnologias relacionadas à inteligência artificial, e no caso do Vitor, usa-se programação de linguagem natural, enfim, e essa preocupação com como esses parâmetros são trabalhados e também como a parte, né, terá acesso a esses eventuais parâmetros por conta da vinculatividade ou não do seu recurso a uma tese de repercussão geral, até para que se promova um eventual distinguish, né, uma distinção, para falar, olha, meu recurso extraordinário tem nada a ver com essa tese de repercussão geral. A gente sabe que o Vitor ele traz uma estrutura de apoio para, né, principalmente, essa admissibilidade dos recursos especiais, extraordinários, dos recursos extraordinários, enfim, mas tem-se essa preocupação, né, até com a ideia do viés de máquina, de simplesmente você confirmar depois de um tempo, ele já disse que está correlacionado, então vamos lá, a gente confirma. E essa preocupação com como se vai se estabelecer o distinguish, enfim, e acho que é isso mesmo, a gente precisa promover esse tipo de evento para a gente pensar de forma mais ampla, e suas considerações foram excepcionais. Muito obrigado, meu amigo, pela disponibilidade. Todo mundo com a agenda cheia, você deu um espaço do tempo aqui para debater com a gente, é motivo de muita felicidade. Obrigado mesmo. E eu já passo a palavra para o nosso próximo palestrante, grande amigo, processualista, estou muito na área trabalhista também, o professor Rafael Miziara, doutorando pela USP, né, e a tese de doutorado dele também trabalha a temática das novas tecnologias, principalmente relacionada ao direito laboral. Ele vai falar um pouco com a gente sobre decisões automatizadas e o princípio da transparência processual. Meu amigo, a palavra está contigo. Obrigado pela disponibilidade, ter aceito o convite. Felicidade enorme tê-lo conosco nessa mesa recheada de craques, né, de estrelas do processo. Bom dia a todos. Quero agradecer ao meu amigo Luiz Vale pelo convite que me foi formulado e, desde já, fazer aqui uma crítica, Luiz. Você não poderia ter deixado falando depois de duas feras, que é o Eric e o José Porto. Agora eu me compliquei e quero também, Zé, falar como você. Eu, quando comecei a estudar processo civil de verdade, um dia eu acordei e falei, não, agora eu vou estudar processo civil, e fiz o curso Processo Civil de A a Z, do Eric. Há muito tempo, né, Eric? Então, você realmente é um professor aí de todos nós. Eu quero dizer aqui, vale da satisfação que eu tenho de dividir esse painel com o Eric. E o Eric é um cara que há muito tempo tem falado de justiça digital ao lado do Dierle. E fica a minha sugestão aí para o Zé, que está lá no STF, se novos robôs surgirem, um tem que chamar Eric e o outro Dierle. Ao lado do Vitor, ao lado do Sócrates, já fica aí essa sugestão de nome para os próximos robôs, né? Dada a importância desses dois doutrinadores para a área. E eu quero começar contando... Vai ser todo garantista e tal, o meu vai querer eficiência. E eu quero começar contando uma história de um cara, Luiz, que no ano de 2019, lá no Fórum de Processualistas Civis, em Brasília, o cara chegou e querendo propor o seguinte enunciado. O enunciado que falava do princípio da transparência do algoritmo. E esse cara é o Luiz Vale, né? E na época, em 2019, isso é recente, todo mundo, o quê? Transparência do quê? Algoritmo? Esse cara tá ficando louco. E agora, essa questão do algoritmo é tão pujante, tão presente, e o Luiz Vale sempre pensando bem antes do que todo mundo, já chegou com essa ideia lá, e eu confesso que na época também sabia muito pouco sobre isso, e a minha fala é basicamente dessa ideia de transparência de algoritmo. E eu estabeleci aqui algumas perguntas que eu vou tentar responder ao longo da minha fala. A primeira pergunta é uma pergunta até com resposta óbvia. É possível o uso de decisões automatizadas, decisões judiciais automatizadas? Se é possível, em caso positivo, como compatibilizar
o uso de decisões automatizadas pelo Poder Judiciário, e aqui eu me refiro, obviamente, não a decisões administrativas, enquanto função administrativa, mas enquanto função jurisdicional. Como compatibilizar o uso dessas decisões judiciais automatizadas com o Estado democrático de direito, na medida em que nós temos dois dispositivos muito importantes no ordenamento jurídico, que é o artigo 5º da LINDB e o artigo 8º do CPC, e determina ao juiz, ao magistrado, que decida conforme os fins sociais e as exigências do bem comum. Em que medida um algoritmo ele teria essa capacidade de decidir conforme os fins sociais da norma ou conforme as exigências do bem comum? Será que só um ser humano conseguiria atender a esses ditames legais? E para trazer essas respostas, a gente vai partir de um princípio muito ligado ao princípio da publicidade, que é exatamente o princípio da transparência do algoritmo. Tá? E quem diria, né, um dia nós estarmos aqui discutindo os limites da inteligência artificial, né? O ser humano discutindo os limites em que um robô, um algoritmo, né, uma receita de bolo, poderia influenciar na vida das pessoas. É claro, a inteligência artificial tem inúmeras vantagens. O próprio professor Éric expôs aqui inúmeras delas, mencionando até situações em que a inteligência artificial, que é acusada muitas vezes, nós sabemos, de discriminar, né, de carregar consigo padrões discriminatórios do passado. Todos nós sabemos que decisões automatizadas podem gerar discriminações em todos os campos, no direito material e, claro, também no direito processual. Mas o Éric trouxe um exemplo muito interessante, um exemplo em que o ser humano discriminava quando ele falava da empatia, e quando a decisão de multas de trânsito passou para a inteligência artificial, a discriminação foi eliminada, porque, ele bem disse, o juiz tende a decidir de maneira favorável às pessoas que mais se parecem com ele. E quando você traz isso para a inteligência artificial, esse viés, né, esse preconceito implícito, ele é eliminado. Então, nós temos algumas situações em que o algoritmo não discrimina, muito pelo contrário, ele elimina discriminações. Mas o fato é que, na maioria dos casos, o que nós temos visto são situações em que uma decisão automatizada, ela por se reproduzir em padrões discriminatórios do passado, ela acaba repetindo essas discriminações. E isso é possível de acontecer, então, no processo judicial. E tanto no processo civil, processo do trabalho, no processo do trabalho até com uma maior preocupação, porque nós estamos lidando ali em basicamente todos os casos com verbas alimentares. E aí a pergunta que eu coloco é: como permitir o uso de decisões automatizadas que não sejam decisões discriminatórias e que o jurisdicionado tenha a certeza disso, de que esses algoritmos não estão carregando em si padrões discriminatórios. Enfim, a minha fala é: qual o limite da decisão automatizada no processo judicial? E eu estabeleci aqui alguns critérios objetivos, claro, para tentar trazer aí luzes, né? São ideias, né? Obviamente, não sei se irão prevalecer ao fim e ao cabo. O fato é que nós precisamos traçar limites ao uso da inteligência artificial dentro do processo judicial. O primeiro ponto é que eu defendo possível a utilização de inteligência artificial seriam os casos de processos repetitivos e desde que a matéria seja exclusivamente de direito. E por que isso? Quando se trata de matéria fática, cada processo tem ali as suas peculiaridades, bem distintas umas das outras. E me parece complicado, pelo menos no atual estágio da inteligência artificial, que ela consiga, a partir da identificação de cada detalhe fático ali narrado, chegar numa solução justa ou numa solução
que dê a cada um o que é seu. Então, me preocupa o uso de decisões automatizadas quando envolver matéria fática. Quando se fala de matéria de direito, aí é tranquilo. Aí é basicamente uma receita de bolo que os tribunais já decidiram, a aplicação de uma súmula, a aplicação de um precedente, a aplicação de um caso repetitivo, me parece não haver aí maiores problemas. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de dizer é que, na minha concepção, não dá para se admitir o uso de decisões automatizadas quando envolver matéria fática. Nós precisamos, então, estabelecer esse primeiro limite para o uso dessas decisões. Um segundo ponto é, de fato, a aplicação mais expressa do princípio da transparência. E o princípio da transparência, ele é o oposto daquilo que nós chamamos de opacidade algorítmica, na ideia de que, tudo bem, eu vou utilizar aqui um algoritmo. Agora, quais são os critérios utilizados por esse algoritmo? Qual é a fórmula por trás do algoritmo? Né? Quais são os critérios utilizados pelo algoritmo para se chegar ao output, ao resultado final? Porque o que o jurisdicionado tem é o resultado. É a procedência ou a improcedência, é a negativa de segmento ou não de um recurso. Tudo bem, isso é o resultado. Mas qual foi o input? Quais foram os critérios que o algoritmo utilizou para chegar àquele resultado? Então, e aí vem muito com o que o Vale falava lá já em 2019, que o algoritmo não pode ser opaco. É preciso que as regras por trás daquele algoritmo, a black box, né, seja aberta. E o jurisdicionado tenha acesso aos critérios utilizados para a chegada daquela decisão. Porque aqueles critérios podem carregar em si padrões discriminatórios. Então, na minha concepção, o Poder Judiciário deve deixar público quais são as fórmulas utilizadas para naquele algoritmo, naquele robô, em termos práticos, né? Então, o segundo ponto, o segundo requisito para o uso de decisões automatizadas seria essa, a publicidade dos critérios utilizados na construção daquele algoritmo. O terceiro ponto, além dos critérios, é que esse algoritmo ele tenha que necessariamente ter passado por uma auditoria prévia, ou auditagem, né? Alguns falam. O algoritmo ele tem que ser auditado para que evite-se ao máximo, quando ele for começar a funcionar, que ele já não tenha padrões discriminatórios, né? Ele tem que ter sido muito bem treinado antes, e aí nós temos mecanismos também. Vou dar um exemplo de um algoritmo mal treinado. Nada a ver com o processo, mas só para vocês entenderem o que é um algoritmo mal treinado. Eu vou ensinar um algoritmo o que é um cachorro e o que é um gato. E aí, nós vamos submeter essa inteligência artificial, então, agora a uma aprendizagem de o que é um cachorro. Aí eu mostro para ele 10 cachorros brancos. E fico, ó, isso é um cachorro, isso é um cachorro, isso é um cachorro. Então, a partir da biometria, do formato, da cor, ele aprende, aquilo é um cachorro. E agora eu vou mostrar para ele o que é um gato. E eu forneço a ele ali várias imagens de gatos pretos. Isso é um gato, isso é um gato, isso é um gato. E o algoritmo, então, aprende o que é um gato. E aí depois eu mostro para ele um gato branco. Eu mostro um gato branco. E isso foi feito, esse teste, e ele identificou, é um cachorro. Porque ele aprendeu que tudo que era branco era cachorro. E tudo que era preto era gato. Então ele foi mal treinado. O algoritmo ele precisa de uma auditoria prévia para saber se todas ou o maior número de situações diferentes foi a ele apresentado para que ele então tenha a capacidade de encontrar peculiaridades, né? Tem um outro exemplo até no direito do trabalho. A Amazon desenvolveu um algoritmo para medir a produtividade dos seus empregados, a partir de toques no teclado, a partir do tempo que ele ficava perto dos objetos de trabalho. E se o algoritmo identificasse que a produtividade de determinados empregados estava baixa, o próprio algoritmo já mandava um e-mail dizendo, ó, você está despedido, acabou, o contrato de trabalho acabou por baixa produtividade. E um belo dia uma mulher recebeu esse e-mail. Ó, você está
dispensada por baixa produtividade. Qual era o problema? Ela estava grávida. E, naturalmente, a mulher grávida tem a sua produtividade um pouco prejudicada, porque ela vai mais ao banheiro, ela está mais pesada, ela fica mais lenta. Natural, é algo fisiológico. Só que o algoritmo não tinha a capacidade de identificar essa peculiaridade. Então, ele promoveu uma discriminação contra aquela empregada. Então, isso pode acontecer nas decisões judiciais, algoritmos que não percebem peculiaridades. Então, o terceiro ponto é que o uso de decisão automatizada por algoritmos deve necessariamente ser por um algoritmo que passou por uma auditoria, e nós temos que ter órgãos de controle para fazer essa auditoria prévia. Quarto requisito, a necessidade de revisão humana. Ainda que a gente passe por esses 3 requisitos, é preciso que toda decisão automatizada, ela pode ser tomada de forma automatizada, mas se o jurisdicionado optar, ele tem o direito a uma revisão humana. E por que isso? Rafael, a LGPD não garante revisão humana. O que a LGPD garante, e me parece sim que a LGPD gera reflexos processuais, a LGPD garante o direito à explicação, que é o acesso aos critérios, só que a parte da revisão humana foi vetada. O presidente da República vetou a revisão humana, só que a Constituição garante a todo jurisdicionado o acesso a juízes humanos. É claro, a Constituição não usa a expressão humano, mas ela garante o acesso a juízes, ao juiz natural. E o juiz natural, claro, em termos de... ele é um órgão, tudo bem, mas ele deve ali ter essa presença física, natural de alguém. Então, nada impede o uso de uma primeira decisão automatizada, só que se o jurisdicionado quiser, ele, por exemplo, apresenta embargos de declaração, apresentando algumas peculiaridades, e quer, então, que a sua decisão seja revista por um ser humano. Então, me parece esse ser um quarto requisito necessário, né? E o quinto e último requisito é que sempre a decisão automatizada, se assim o for, deve ser informada ao jurisdicionado. Esta é uma decisão automatizada, né? E aí o princípio da transparência também abarca essa necessidade de informação às partes e aos advogados de que aquela decisão foi tomada de forma automatizada. Porque aí o indivíduo está sabendo, não, quem julgou isso aqui foi um robô. E ele tem a chance, então, de solicitar uma revisão humanizada, né? E, principalmente, pessoal, realmente, quando envolver matéria fática, nós temos que nos atentar aos fins sociais e às exigências do bem comum. E, por enquanto, me parece que só o ser humano tem essa capacidade de empatia, como o Eric havia falado. A inteligência artificial ela não tem empatia, ela parte de receitas, de padrões. Só o ser humano consegue enxergar no outro as dificuldades de um ser humano, a sua natureza humana. A inteligência artificial não consegue isso, né? E me parece que nunca conseguirá ter sentimentos. Ela pode ter sentimentos, mas serão sempre artificiais, criados, produzidos. E processos não são números, processos são vidas. Nós temos vidas atrás desses números que o CNJ tanto busca, né? Essas metas, por trás das metas, dos números, nós temos ali seres humanos, né? Então, o que nós temos que começar a debater não é se pode ou não utilizar a inteligência artificial. A gente não pode frear o avanço. O que nós temos que debater é, tudo bem, quais são os critérios que nós devemos impor para que o uso dessa decisão automatizada seja compatível com o Estado democrático de direito, né? Vale, eu acho que eu terei aí 20 minutos de minha fala. Procurei ser objetivo até para não tomar o tempo da doutora Cristiane, também aí uma grande referência na área, já estava aqui pesquisando seu LinkedIn, seu Instagram, já estou seguindo, e é isso. Espero que tenha sido útil e, mais uma vez, parabenizo a Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, na sua pessoa, Vale. Cumprimento todos os procuradores, eu tenho grandes amigos aí, e, claro, também não posso deixar de fazer menção à minha querida ANEP, Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. Um grande abraço.
Obrigado, meu amigo. Parabéns pela palestra, né, por trazer alguns debates importantíssimos que às vezes fica esquecido, né? Quando a gente vai discutir novas tecnologias, a gente tem que fazer necessariamente a ponderação crítica, né, dos caminhos, das etapas necessárias, né? Passar pelo filtro constitucional, isso é importante. E aqui eu lembro, observando os seus questionamentos e estabelecimento dos seus critérios, eu também penso sempre naquela necessidade dessa construção do algoritmo ser uma construção cooperativa, né? De necessariamente envolver vários atores, né? Principalmente porque você vislumbra aí, hoje a gente já deve ter algo em torno de 77 iniciativas envolvendo inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário, mas poucas delas são abertas o suficiente para trazer, né, os demais atores para discussão, né? Justamente, nós temos essa possibilidade encartada lá na Resolução 332, né, dessa abertura do debate, de uma audiência pública, mas a gente precisaria não de uma facultatividade, de uma possibilidade, mas, a meu ver, de uma obrigatoriedade dessa construção ser comparticipativa, porque os critérios precisam ser objeto de discussão para que aquele algoritmo seja utilizado para uma situação X ou Y. Aí você mencionou, né, de forma brilhante essa discussão, e até lembro também a gente falando de decisão automatizada, né, parece que é algo distante, mas lembro do enunciado número 12. Você falou da discussão que eu trouxe no FPPC, mas recentemente no CJF foi aprovado o enunciado número 12, que trata de decisão automatizada no âmbito do processo administrativo, né? E a legislação do processo administrativo alemão tem um artigo específico tratando da possibilidade de tomada de decisão automatizada, né? Então, são pontos que, de fato, precisam ser aprofundados. Parabéns pela palestra, é uma honra ter você aqui, né? E a gente está sempre debatendo, discutindo, e a nossa amizade profícua. Muito obrigado, Wagner. O pessoal está falando aqui que o Eric é contemporâneo do Barbosa Moreira, viu? Você está vendo o chat aí, né, Eric? Pô, Eric, contemporâneo do Barbosa Moreira, foi o Zé, não foi? Sacanagem, mas Eric é referência para todos nós. Bullying digital que eu estou sofrendo aqui hoje. E não há quem não tenha estudado com o Eric, né? Eu também faço coro aos demais, porque tive a oportunidade de aprender processo também com o Eric. Mas, enfim, né? E continuo aprendendo, principalmente por conta dos seus escritos relacionados à parte também da análise econômica do direito, das novas tecnologias. Então, Eric, fica aqui registrar a nossa felicidade enorme de tê-lo conosco no painel. Não que você seja tão velho como estão propondo aí, muito pelo contrário. Começou cedo, com 14 anos, disse a Cris aqui. Ô, Cris, então, sua vez, minha amiga, eu te agradeço por ter aceito o nosso convite, por estar aqui nessa mesa tão repleta de amigos e de grandes processualistas hoje. A Cris, que eu vou me permitir chamar de Cris, né? Doutora Cristiane Iwakura, né? Ela é procuradora federal, é doutora e mestre pela UERJ, e é autora de um livro fantástico, que é um livro sobre interoperabilidade. Eu recomendo demais. E a Cris vai falar com a gente hoje um pouco sobre um tema que também é importantíssimo, que precisa de um debate mais ampliado, que é relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD, e o direito processual, né? Inclusive, é um ponto que tem sido pouco abordado pela doutrina que trata da Lei Geral de Proteção de Dados. Existem muitas especificidades que precisam de um aprofundamento de reflexões maiores. Vamos ouvir a Cris falar sobre LGPD e processo judicial. Minha amiga, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. A palavra está contigo. Eu que agradeço, Luiz, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade. Estão me ouvindo bem? Tá bom o som? E também pela oportunidade de poder falar também sobre um assunto que eu também tanto gosto, né? Também eu amo o processo de tecnologia. Eu gostaria de cumprimentar, né, o público que está aqui nos assistindo. Estou vendo aqui alguns amigos, né? A Cecília está aí, né? Tem a Cris, tem outras pessoas, né? Eu vou ficar falando em nomes, se eu não vou esquecer. E cumprimentar também os colegas aqui de painel. Para mim é uma grande honra. Ontem eu até brinquei com o Luiz, falei, eu estou me sentindo no meio dos Beatles da tecnologia. O que eu estou fazendo aqui?
E eu, como todos, eu tive aula também com o Eric, ainda no cursinho preparatório para a AGU, mas, como eu falei, ele começou com 14 anos de idade, fazendo defesa aqui, né? E o Eric, ele dava aula de constitucional, olha só, ele sabe tudo. Então, ele era meu professor de constitucional no SEG. E depois nós fomos até colegas no doutorado da UERJ. Não sei se você lembra, a gente fez uma matéria com o Antônio Cabral. E sempre aprendendo muito com o Eric, né? E hoje, mais uma das grandes referências de processo de tecnologia, assim como todos esses colegas, né? Olha, Luiz, está de parabéns, viu? Você conseguiu montar aqui um evento, um mega evento, só com as feras mesmo, processo de tecnologia. Então, também agradecer o convite, a pessoa do Luiz, agradecer a Procuradoria do Estado de Alagoas, né? Gosto muito dessa parceria da advocacia pública, né? Para a gente é muito importante trocar essas experiências, e também a ANEP, né? Que está apoiando o evento. Então, vou partir logo aqui para o nosso assunto, e como o Rafael muito bem falou, né? Rafael falou que é uma grande responsabilidade falar de depois, né, de tantas feras, tal. Para mim, pior ainda, né? Fiquei por último, mas foi legal porque a fala do Rafael, ela se conecta um pouco com a minha. Ele já fez uma boa introdução quanto a essa questão da necessidade da ética, da governança, sobre a inteligência artificial, né, para a gente eliminar eventuais vieses, enfim, que o professor Dierle tanto fala, o professor Luiz Vale também trabalha muito, né, essa parte da inteligência artificial. E essa é uma das grandes preocupações da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu preparei aqui uns slides, eu vou voar, tá, gente? Que eu sei que eu vou concorrer com a hora do almoço. Então, eu vou voar, não vou atrasar aqui o evento, e vou passar aqui algumas ideias sobre a LGPD. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Foi? Não? Está conseguindo ver? Tudo certo. Estou achando estranho, pulou para o primeiro... Bom, deixa eu ver se agora vai. Pronto. Bom, então a gente vai falar aqui sobre a LGPD e os seus impactos nos processos judiciais. Eu fiz essa apresentação a partir de um artigo que eu acabei de escrever com meu marido, que também é processualista, Juliano Brandes, e a gente pegou um aspecto que a gente vê que ainda não está sendo muito bem tratado. A gente vê muito se falar em LGPD na administração pública, mas nos processos judiciais especificamente tem pouco material ainda, né? A gente teve até uma dificuldade em consultar. Então, primeiro, vamos contextualizar rapidamente a publicidade, né? A publicidade é o maior princípio aqui que a gente vai tratar quando a gente fala sobre LGPD e processos judiciais. Então, a gente já tem aqui a primeira previsão da publicidade a nível constitucional, na Constituição de 1824, no artigo 159, ainda na seara criminal. E isso evoluiu até a Constituição de 1988. Claro que algumas constituições deixaram de prever a publicidade, né, em razão de serem regimes ditatoriais, mas na de 1988 a publicidade ela veio com força total, e em razão também da proteção da intimidade, que está lá no artigo 5º, inciso 10, e o inciso 60 fala que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem, que seriam, então, as exceções a essa publicidade. E o artigo 37 consagra no caput a publicidade como um princípio da administração pública. E no 93, inciso 9, fala que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões. Então, está muito forte, né, a publicidade como uma regra, e a gente tem que ver quais são as hipóteses em que eu vou excepcionar essa regra para proteger a intimidade. Então, novamente, 93, inciso 9, fala que pode a lei limitar a presença das pessoas em alguns atos, né, quando houver essa necessidade de preservação do direito da intimidade,
no sigilo e ele não prejudica o interesse público à informação. Então, a gente também tem aí um link com a LAI, com a Lei de Acesso à Informação. A gente tem que trabalhar com esses 3 diplomas juntos, né? Aqui a gente tem a essência da publicidade dos atos processuais. Aí eu peguei 2 conceitos, né, um do Gilmar Mendes, que interessantemente ele fala que a publicidade é uma garantia de segundo grau, ou seja, a garantia das garantias. Então, através da publicidade eu garanto ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal. E Humberto Ávila fala que a publicidade é um dos componentes da segurança jurídica. Então, isso tem muito a ver com a questão de você estar registrando dados, você está dando transparência para esses dados, então se dificulta mais que eles sejam eventualmente adulterados. O contexto do surgimento da LGPD é bem interessante, que todo mundo que estuda aí novas tecnologias deve perceber que sempre que a gente está tratando de novas tecnologias, tem sempre abertura de consulta pública. Tem que ter muito esse caráter de construção democrática. Por quê? Em razão principalmente da interdisciplinaridade. Se você não vai ter capacidade total de fazer um bom ato normativo, porque você tem muitas noções ali de tecnologia, noções, às vezes, de gestão, noções de neurociência, enfim, se combina vários conhecimentos, então você precisa da opinião de experts no assunto para você chegar a um ato normativo mais adequado, né? A função de legislar ela é muito difícil de ser feita. E o contexto da LGPD também ele vem depois, né, de vários escândalos internacionais, e aí fica aí a indicação para quem não viu e quiser entender melhor essa questão da invasão, da privacidade, da vulnerabilidade dos dados pessoais. O primeiro caso é o caso do Edward Snowden, né, que teve o caso em que ele denunciou uma espionagem em 2013, né? E aí a gente tem o documentário, o Citizen4, que era o nome, né, o codinome que ele usava, né, que ele teve o primeiro contato lá com o jornalista Glenn Greenwald, que inclusive mora aqui no Rio de Janeiro, né? E a partir desse escândalo deu aquele alerta na cabeça das pessoas, tipo, o Estado está rastreando tudo que nós fazemos, está usando os nossos dados para manipular os nossos comportamentos, né? Então, a partir daí, essa discussão muito forte se acelerou aqui no Brasil, a aprovação do Marco Civil da Internet, que foi, enfim, está aí, Lei 12.965, de 2014. Outro caso muito interessante, que eu recomendo também que o pessoal assista, né, para ter uma ideia, é o caso da Cambridge Analytica, né, que você tem lá o uso indevido de dados coletados do Facebook para finalidades políticas, isso já em 2018. Né, e a gente tem um documentário chamado Privacidade Hackeada, que está disponível na Netflix, que é muito interessante e conta muito bem como isso ocorreu. E hoje a gente já tem uma discussão mais recente, né? Vocês devem estar acompanhando, do WhatsApp. Já estão falando que o WhatsApp ele está, enfim, ele já está com o Facebook, né? Criando ali uma forma de compartilhar dados. E a gente não sabe o que é verdade e o que não é, porque, né, nessa sociedade que a gente vive hoje, né, a gente está vivendo por um processo de desinformação. Então, a gente tem que ler com muito cuidado as políticas de privacidade antes de tomar alguma decisão com relação à utilização de um aplicativo, ao compartilhamento de informações. E aqui a gente inaugura uma fase que eu chamo de paradoxo da tecnologia informacional. Luiz, na outra apresentação que eu fiz, eu falei sobre o paradoxo da tecnologia. Aqui eu estou falando sobre tecnologia informacional especificamente. Por quê? Porque se, por um lado, a tecnologia ela permite, aí eu tenho um lado bom aqui, né? Um lado bom da tela. Quebram-se as barreiras informacionais de tempo, custo, distância. Né? Você passa a conferir acesso à informação e diversos serviços públicos a pessoas que jamais teriam, através dessa tecnologia. Você também reduz, aí foi até falado aqui já no evento, redução, acho que foi o Eric que falou, redução das assimetrias informacionais e das desigualdades sociais, porque você passa a ampliar o acesso. Né? E aqui o acesso à justiça ele foi bastante beneficiado pelo uso da tecnologia. Agora, eu tenho um lado ruim. Qual é o lado ruim
né, que gera esse paradoxo. Você tem também uma facilidade maior de se invadir a privacidade de alguém. Você também tem a chamada guerra cibernética. As pessoas começam a utilizar esses dados para manipular comportamentos e até formarem grupos para práticas ilícitas. Eu também posso usar a rede social para formar grupos para boas práticas, com certeza. Já se tem até a notícia, né, o pessoal já utiliza, para encontrar doadores de órgãos. Então, muitas pessoas foram salvas graças a essa comunicação facilitada pela tecnologia. Mas a gente também vê a formação de grupos paramilitares, né, enfim, pessoas que estão preparando manifestações agressivas, também para cometimento de crimes, né, enfim. E aí o movimento de desinformação que eu já falei. E aqui a gente tem um fenômeno que foi muito importante na hora de se considerar a elaboração da LGPD, que é a chamada publicidade invasiva. Então, a LGPD, em vários seus dispositivos, ela quer combater a chamada publicidade invasiva, que se contrapõe à publicidade na sua acepção positiva, como a gente tem visto até agora, que está ligada mais a um controle social dos atos. Mas quando a publicidade é invasiva, ela passa a gerar o que a gente chama de ruptura da confiança na troca de dados. E aí você passa a ter também uma ausência de transparência na coleta e na utilização dos dados. Essa tela aqui mais abaixo, rosinha, que eu destaquei, isso aqui foi uma pesquisa realizada por essa Accenture Interactive. Eles fizeram uma pesquisa em 2019 com consumidores, 8.000 consumidores de 9 países diferentes. E eles perguntaram para eles o que eles esperam a respeito da publicidade, o que eles entendem ser uma publicidade invasiva. E a maior parte das pessoas falaram o seguinte: olha, eu não ligo que invadam a minha privacidade. O pior é alguém está utilizando os meus dados sem eu saber para quê. Então, as pessoas disseram na pesquisa o seguinte, que se eu souber qual vai ser o destino dos meus dados, eu abro mão da minha privacidade. Então, vejam, então essa questão da transparência na coleta e na utilização dos dados é algo que vem muito forte na LGPD, né? Então, você tem que ter, por exemplo, uma política de privacidade, né, transparente. A origem da publicidade invasiva era o mercado consumerista, com certeza. E isso está evoluindo para as redes sociais. Então, você tem, a partir dos dados que são coletados, se você curte alguma coisa, se você fica mais tempo vendo um vídeo, né, ele já vai, pela inteligência artificial, entendendo qual é o seu padrão de comportamento e, a partir daí, ele traça perfis psicométricos, né, que vão auxiliar na manipulação comportamental. Eu vi aqui na palestra de abertura o professor Diário falando, né, eu entro no site da Amazon, eu fico louco, eu começo a comprar. Por quê? Porque eles desenvolveram uma inteligência muito boa, que eu vou lá, Cristiane gosta de tecnologia, eu vou lá, pesquiso um livro sobre LGPD. Aí já linka com um lá de justiça digital, já linka com outro lá de inteligência artificial, e aí eu vou falindo aos poucos, né? Porque eu vou comprando, não consigo parar. Porque ele é o melhor vendedor do mundo, ele sabe o que você quer. Né? Então, você tem essa publicidade que chega a ser invasiva também com excesso de anúncios, spams, você começa a se sentir incomodado, né? E aí você tem, nesse momento atual, os dados como um dos maiores ativos na modernidade. Né? É melhor do que petróleo, hoje em dia. E as empresas estão lucrando muito vendendo esses dados, esses bancos de dados. Então, por isso, é nesse contexto que surge a LGPD. E aqui eu trouxe algumas reações também, algum movimento contrário à chamada publicidade invasiva. O primeiro é bem interessante, que é a migração do público-alvo para novos meios de comunicação e tecnologias. Então, a gente vai perceber hoje, por exemplo, se você entrar no site da Anatel, já tem um relatório que fala que, em poucos anos, o telefone fixo vai acabar. Né? Porque o telefone fixo ele não tem alguns recursos de proteção da pessoa.
Então, eu não consigo bloquear uma chamada indesejada, eu não sei se é um golpe, eu não sei se é um spam. Resultado, hoje aqui na minha casa, telefone fixo só toca para telemarketing. Então, o que acontece? Eu vou abandonando o telefone fixo, tem gente que até prefere não ter, porque aquilo se torna um incômodo. Então, as novas tecnologias, elas vão também se superando, vão aparecendo novas, com mais atrativos, com maior proteção. E aqueles meios de comunicação que se tornam inoportunos, muita publicidade, pouco entretenimento, você vai naturalmente abandonando. Então, hoje em dia, tem pouca gente que assiste TV aberta, né? TV a cabo também está ficando chata. E o que é mais atrativo hoje? Ver um Netflix, ver uma plataforma que você escolhe a hora que você quer assistir, o conteúdo que você quer assistir. Isso é muito melhor do que você ficar preso a uma programação pré-determinada. E as pessoas estão cada vez com menos paciência para ver conteúdos longos. Vocês podem perceber, ninguém mais consegue ver filme de 2 horas e meia. Né? Então, o conteúdo é o quê? São pílulas, são conteúdos mais curtos. E, a partir daí, você tem o desenvolvimento forte de uma tecnologia defensiva. Então, você também tem uma tecnologia voltada só para bloquear esses anúncios indesejados, bloquear os spams, enfim. E o que é importante a gente pensar quando a gente fala em reação à publicidade invasiva? Uma das reações mais preocupantes é a diminuição do grau de confiança legítima nas instituições. Então, também essa pesquisa dos consumidores revela que, por exemplo, as pessoas que se sentem muito incomodadas pela publicidade, elas passam até a ter aversão àquela pessoa que está oferecendo aquela publicidade excessiva. Né? Então, a gente tem que ter uma dosagem muito boa, né, com relação a tudo que a gente faz nos meios de comunicação. E, por fim, outra reação é a normatização excessiva. Então, a gente já vai verificar que, nos últimos meses, vejam o número de resoluções, o número de leis que saíram referentes a novas tecnologias e também à proteção de dados pessoais. Né? Então, a gente vai ver que vai começar a crescer essa normatização, porque no Brasil a gente tem essa tendência. Você começa a ver que as pessoas não estão obedecendo a uma regra, você começa a emitir mais regras, quando o problema ele tem que ser resolvido na base, que é a cultura. Você tem que mudar a cultura, você tem que mudar a educação, né? Não adianta ficar criando normas que vão ser desrespeitadas. Bom, e aqui eu separei alguns desafios para o Poder Judiciário na gestão dos dados pessoais. E eles todos estão interligados, por isso que eu fiz esse gráfico. Primeiro, ele tem que regulamentar melhor a política de segurança cibernética. A gente já vê o CNJ se movimentando nesse sentido. A gente também tem que estabelecer, isso se alinha muito com a fala do Rafael, programas de governança, de ética e accountability, que é justamente para ver como que a gente vai desenvolver melhor a inteligência artificial sem gerar problemas. E, por fim, um controle sobre a publicidade processual para que se preserve a privacidade dos dados pessoais na forma da LGPD, que foi a proposta do artigo que eu vou passar a expor aqui para vocês. Então, aqui, como é que a gente tem hoje o contexto de publicidade processual? Rapidamente. O CNJ, até agora, ele avançou, na minha opinião, em normas estruturantes para a implementação da LGPD no Poder Judiciário. O que quer dizer? Ela está estruturando, mas ela ainda não está detalhando e dizendo como que você vai implementar a LGPD. Então, a resolução CNJ 121/2010, mais antiguinha, fala sobre critérios de busca, de consulta pública, controle de acesso, qual é a necessidade dos dados solicitados. Então, já foi um caminho inicial. Depois disso, a gente tem a portaria CNJ 212 de 2020, que criou o grupo de trabalho para estabelecer critérios padronizados para adequação dos tribunais à LGPD. E muito recente, né, no dia 15 de dezembro de 2020, uma resolução do CNJ foi aprovada, né, já dando algumas noções assim padronizadas de como que essa implementação deverá se dar nos tribunais. Então, eles falam na criação de um comitê gestor de proteção de dados em cada tribunal, e alguns já existem,
né, de um site informativo sobre a LGPD, esse hot site também já existe em alguns tribunais, e a determinação de serviços extrajudiciais para que se adequem à LGPD no âmbito de suas atribuições. Então, como exemplo, está aqui o hot site do LGPD do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Então, aqui vejam o layout, como é agradável, né? Você pode aqui conhecer mais sobre a lei, conhecer quem é o Comitê Gestor de Privacidade do Tribunal de Justiça, o cronograma deles e a política de segurança. Aqui na segunda página que eu estou apresentando para vocês, é uma outra ideia muito interessante que o CNJ tem desenvolvido, que se assemelha muito com a criação do PDPJ-BR, que é a seguinte: o CNJ finalmente está funcionando como um ponto focal para o desenvolvimento das novas tecnologias, né? Então, a ideia é que elas se desenvolvam de maneira equilibrada em todos os estados, né? Tem aquele desenvolvimento horizontal. Então, na página do CNJ, por exemplo, você quer saber como é que está o andamento da LGPD, você digita lá em cima, LGPD, vai aparecer aqui todas as iniciativas, todos os avanços de cada tribunal em relação à LGPD. Então, você já vai saber qual que criou o comitê gestor, qual que criou o hot site, está tudo aqui. Então, essa ideia do ponto focal, ela é muito importante. Por isso que lá no meu trabalho de interoperabilidade, que até o Eric falou, pô, tem mais de 50 sistemas, o advogado fica louco. O meu trabalho, minha tese de doutorado foi só sobre isso, né? Que foi a ideia de conferir maior acesso à justiça, né? À medida em que você promova um sistema interoperável, com um layout mais agradável, que seja mais intuitivo, né? E o CNJ está sendo um marco importantíssimo para isso, porque foi a partir dele que a gente passou a ter o ponto focal. Antes, cada tribunal desenvolvia o seu sistema, né? Um não conversava com o outro. Então, quando surgiu o CNJ, a gente passou a ter esse tipo de evolução. Então, aqui, gente, para finalizar, deixa eu ver como é que está aqui o tempo. Correr. Como garantir a proteção de dados pessoais no processo judicial eletrônico? Eu tenho aqui duas propostas. A primeira é um cadastramento e a formação de um banco de dados dos jurisdicionados unificado e interoperável, permitindo a anonimização na forma do artigo 5º, inciso 11 da LGPD. O que eu quero dizer com isso? Porque diz lá na LGPD que você tem que garantir a anonimização. E você também tem o princípio da necessidade. Ou seja, eu só vou expor os dados se realmente houver necessidade. Se não houver, se for uma questão meramente administrativa, de controle interno, eu posso armazenar esse dado em um outro banco, né, que esteja mais protegido e somente acessíveis para quem realmente interessar. De repente, só aos serventuários da justiça, ao magistrado e às partes. Agora, um terceiro de fora que está lá consultando com token, ele não vai conseguir ver o documento de identidade da pessoa, não vai conseguir ver a conta bancária da pessoa, porque isso tudo é uma exposição que, a meu ver, né, vai além da publicidade que se requer no processo, né? Então, aqui eu tenho aqui um visual, gente, eu fiz assim, uma simulação de como que uma pessoa com uma certificação digital consegue ver um processo eletrônico. Pô, ela abre, olha lá, inicial, João da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, RG, CPF, residência, domicílio, já sabe tudo da vida do cara. E pior, não é só do autor, também é do réu, você já sabe tudo do réu. Às vezes tem extrato bancário, eu sei quanto que ele ganha, eu sei a movimentação da conta dele, eu pego aqui uma conta de gás, de luz, eu vejo o número do cliente, eu posso até me passar por um funcionário, ir na casa da pessoa, me apresentar dessa forma e cometer um furto. São muitos dados que ficam expostos e tornam a pessoa vulnerável a golpes, a ataques, né? Como seria essa proposta de anonimização? É meio viagem minha, mas a partir das viagens que a gente chega às ideias. Você teria a formação desse cadastramento único, poderia ser centralizado no CNJ. Então, toda essa documentação que não precisa ser vista pelo público em geral, ela ficaria dentro de uma pastinha protegida, e daí depois a gente conversa outro assunto que seria o uso da blockchain, que seria muito importante
para garantir a segurança e a validação desses dados. Você também permite que, pela interoperabilidade, os tribunais de todos os países consigam saber tudo, ter o mesmo dado com relação ao mesmo litigante. Isso também resolve alguns outros problemas com relação a litigantes habituais, que ajuizam ações em vários estados diferentes, né? E qual seria o visual que você teria para a pessoa no processo eletrônico que não fosse parte, juiz, Ministério Público, enfim? Essa aqui da direita. Olha como é bem mais enxuta. Em vez de todo aquele nome tal, que não interessa para ninguém, você tem um código. Gera um código para a pessoa. Porque para o controle social, isso também é uma coisa que eu estou lançando aqui, eu posso ser criticada. Mas para o controle social sobre as decisões judiciais, o que importa são o quê? É matéria de fato e de direito. Os dados pessoais nem sempre são necessários. Não interessa qual é o número do CPF, se ele é casado, se ele é solteiro, onde ele mora, né? Então, olha o visual como fica mais clean, como fica mais, né, de acordo com a LGPD. Segunda proposta que eu tenho, né, continuando, dando continuidade, é a promoção da publicidade adequada. Que muita gente veio me questionar, principalmente juízes. Eu tive essa ideia louca, fui falando, a juiz falou, peraí, você está restringindo a publicidade? Não, não, de forma alguma. Eu estou adequando a publicidade processual aos ditames da LGPD. Então, quer dizer, você pode garantir a publicidade integral? Pode, mas sempre vai ter um controle pelo gestor, né? O gestor sempre vai estar controlando quem vai ter acesso integral aos autos ou não. E a gente vai ver depois quem são esses sujeitos da LGPD rapidamente. Então, a publicidade adequada, ela tem a ver com a aplicação do princípio da necessidade, que está no artigo 6º, inciso 3 da LGPD. Então, o tratamento de dados deverá envolver apenas aqueles que se demonstrem pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades das atividades envolvidas. E o que é tratamento de dados? A LGPD é bem didática. No artigo 5º, inciso 10, ela traz o conceito de tratamento. Então, não vou ler, mas é praticamente tudo que você pode fazer com os dados, desde a coleta, até o armazenamento, até a eliminação desses dados. E onde está a autorização para o tratamento de dados nos processos judiciais? Está no artigo 7º, inciso 6º da LGPD. Quando a gente vai estudar essa matéria, a gente tem que atentar especificamente para os artigos 23 ao 32 da LGPD. A LGPD traz no capítulo 4 regras específicas para o tratamento de dados pessoais pelo poder público. E aí eu extraí 2 artigos que eu achei mais importantes, né? O 25, que fala que os dados deverão ser mantidos em formato interoperável. Então, isso confirma toda a linha de raciocínio que foi até aqui traçado, e estruturado para o uso compartilhado. O Eric falou sobre compartilhamento de dados, com vistas à execução de políticas públicas, né? Esse compartilhamento de informações é muito importante. A prestação de serviços públicos, a descentralização da atividade pública e a disseminação e o acesso das informações pelo público em geral. E outro artigo que eu achei muito importante, já caminhando para o final, é o 49 da LGPD, que se linka com a apresentação do Rafael. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança, e aos princípios gerais previstos nesta lei e as demais normas regulamentares. Como eu falei, esse dispositivo ele tem também um caráter muito estruturante, porque você deixa na mão do tribunal, né, através do seu comitê, a missão, né, de colocar isso em prática. Ele não diz como que você vai chegar lá, né? É muito bonitinho, tem que ter segurança, tem que ter isso, aquilo, mas não fala como que você vai fazer aquilo, né? Mas já é um caminho também. Você já tem, então, aqui uma norma aberta que possibilita que você efetivamente tome alguma medida nesse sentido. E aqui, quem são os sujeitos mais importantes com relação à LGPD nos processos judiciais? Eu tenho aqui a figura do controlador, que está no artigo 5º, inciso 6 da LGPD, tem lá o conceito, né? Que, a meu ver, no processo judicial vai ser o gestor, né? O gestor do sistema. Ele que vai ser o controlador e ele vai nomear um encarregado da proteção de dados, que está lá no artigo 5º, inciso 7 da LGPD,
Gente, eu tenho muita pena de quem vai ser esse encarregado. Vocês leram isso, gente? Eu tenho muita pena. Encarregado, gente, é o ponto focal de tudo com relação à proteção de dados pessoais. Ele vai falar com o usuário, ele vai falar com o controlador e operador, e ele também tem que se reportar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, coitado, vai tudo recair sobre ele. Então, gente, já fica aqui uma valiosa dica para quem está assistindo essa palestra. Se alguém for chamado para ser isso aí, pensa bem, porque é uma mega roubada isso aí, gente. Bom, e por fim, talvez o Eric fique chateado comigo, que ele é juiz, assim como meu colega ficou, eu também entendo que o magistrado vai ser muito relevante com relação à implementação da LGPD, porque ele é o gestor processual. Então, a gente já tem aqui um microsistema no próprio CPC de 2015 de gestão processual. Então, a partir do artigo 139, o magistrado ele não pode apenas flexibilizar procedimento, adequando ao direito material que está sendo veiculado, mas ele também vai controlar ali se está tendo ou não uma violação a um dado pessoal, com base na LGPD. Por quê? Mesmo que adotem, hipoteticamente, a ideia lá de fazer um cadastro nacional de jurisdicionados, e você elimine todos aqueles elementos, ao longo da tramitação as pessoas vão juntar novos documentos, novas provas, e ali eu posso ter novamente uma eventual violação à privacidade de alguém. Então, o juiz ele vai ter que estar atento em toda a tramitação, vai ter que ter uma equipe muito bem treinada para fazer isso. Então, o papel dele é muito relevante. Isso aí só o papel dele renderia uma outra palestra, né? Então, gente, caminhei aqui, cheguei no final, espero ter cumprido aqui mais ou menos o tempo da apresentação. Estão aqui meus contatos para alguém que queira tirar uma dúvida, quer uma dica, tá? E agradeço desde já, então, aqui o convite, né, formulado aqui pelo Luiz, né? Vou interromper aqui o compartilhamento, voltamos, né? E espero que tenha sido útil de alguma forma. Espero, Luiz, que a sua esposa tenha gostado. Você falou que ela estava interessada. Muito obrigada. Não só ela, como todos que estão aqui, né, minha amiga? Parabéns, excelente palestra. Gostei muito das sugestões. Inclusive, esse é um tema que me preocupa muito também. Né? Eu, ouvindo aqui a sua palestra, lembrei das discussões sobre a utilização da base de dados do Poder Judiciário para a realização de análise preditiva, né, e dos critérios que devem ser estabelecidos diante dessa perspectiva, principalmente para que sejam tutelados e protegidos os dados pessoais, principalmente aqueles dados sensíveis, né, que são postos lá na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso é muito importante. Isso passa, né, por todas as discussões recentes decorrentes do ataque cibernético ao próprio STJ, e a gente tem que se atentar, né? Eu até falava sobre isso na palestra que ministrei segunda-feira, sobre a necessidade de adequação do poder público, né, como um todo, porque a gente percebe que a iniciativa privada andou muito bem nos processos de adequação à LGPD, mas a administração pública ainda está muito aquém, e isso vai gerar, né, e já tem gerado inúmeras responsabilizações, e a gente precisa adequar, né, a sistemática do processo judicial para que ele atenda também às reflexões da própria LGPD, né? E no capítulo próprio que trata da administração pública, eu lembro aqui do artigo 23, né, que de fato a administração pública pode viabilizar ou realizar tratamento de dados pessoais no exercício das suas competências legais, independentemente de consentimento, mas ela deve se curvar à estrutura principiológica da LGPD, inclusive atendimento à finalidade, né, adequação, à necessidade do tratamento de dados. E esses pontos precisam de uma reflexão maior. Te agradeço muito. Né? Foram 4 palestras excepcionais aqui, aprendi demais, e eu tenho certeza que todos que estão no evento também tiveram a oportunidade, foram brindados com grandes palestras. Aqui registro meu agradecimento a você, Cris, ao Rafael Miziara, também ao Zé Roberto Melo Porto e ao nosso grande baluarte do dia, né, da manhã, que é o professor Eric, professor de todos nós. Enfim, agradeço demais. Eu acho que esses eventos eles são enriquecedores não só pela troca de informações, mas pela aproximação, pela rede que a gente cria de debate em relação a esses temas.
e fica a sugestão a todos de promoverem a leitura dos escritos, né, dos palestrantes. Temos livros, artigos produzidos, enfim, e a gente disponibiliza o contato. Mas eu agradeço de coração a todos vocês. Fica aqui meu muito obrigado pela disponibilidade, não sei nem como agradecer, a Procuradoria-Geral do Estado agradece sobremaneira. Agradeço também aqui o apoio da ANEP, né, da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, e espero que tenham uma excelente manhã. Se quiserem acompanhar o período da tarde, ele vai começar, tá? Todos os participantes, o nosso painel, o último painel do evento à tarde, começa às 15 horas, tá? E a Cris até lembrou do ataque, da divulgação do Snowden, enfim, e a minha palestra tem relação com computação quântica, e um dos elementos que foram divulgados foi exatamente uma informação sobre a NSA, a produção de um computador quântico pela NSA para quebrar algumas criptografias, e eu vou falar um pouco sobre computação quântica no período da tarde. Então é isso, agradeço demais a todos vocês, meus amigos, muito obrigado, parabéns a todos, e estou à disposição sempre para o que precisarem. Um abraço aos que estão assistindo, aos procuradores e ouvintes, a todos. Muito obrigado, e até à tarde, às 15 horas, tá? Retornamos às 15 horas. Um abraço.